Continuando aqui o assunto do direito econômico, né? A gente parou no item aqui que fala sobre CAD versus agências reguladoras. Um ponto que toca referir diz respeito às relações que se estabelecem entre agências reguladoras, os agentes econômicos regulados e o SBDC. Se as agências reguladoras correspondem ao modelo de descentralização do Estado, com atribuições e competências próprias, normativas, regulamentadoras e fiscalizadoras, como fica a abordagem dos antitrust? Qual é a agência responsável pela preservação dos valores tutelados pela Lei 12.529 de 2011? O CAD, ou a agência específica do setor regulado, Anatel, ANEEL, ANA e etc. A lei é clara quanto à competência do CAD, em se tratando de hipótese de abuso do poder econômico e mesmo na avaliação de estruturas de mercado, concentração econômica, acordos entre empresas. Pela potencialidade de restrição danosa ao ambiente concorrencial. Mas observe-se, em primeiro lugar, cumpre a própria agência setorizada, desde logo, zelar pela preservação da concorrência e demais valores da lei de proteção da ordem econômica. Quando a prática de seus próprios atos específicos, independente de eventual atuação do CAD. Uma atitude harmoniosa entre os diversos órgãos é altamente desejável. No caso de conflito intransponível, somente o Poder Judiciário estará habilitado para dirimir a contenda. O CAD, na verdade, o SBDC, pois o CAE tem papel próprio, deve examinar as práticas e os acordos entre agentes econômicos, mesmo na hipótese de eles se submeterem a determinada agência reguladora e terem seus atos por ele aprovados e autorizados. Ou seja, desde a década de 90, as reformas do Estado brasileiro objetivaram um modelo regulador, fazendo-se a opção de intervir na ordem econômica, principalmente através da regulação setorial do mercado. E claro, para que a promoção da concorrência em tais mercados fosse mais efetiva, esta regulação econômica consiste na atividade estatal de intervenção direta sobre a conduta dos sujeitos públicos e privados, de modo permanente e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização dos direitos fundamentais. Esta atividade é realizada através das agências reguladoras que podem ser definidas como autarquia especial sujeita ao regime jurídico que assegura sua autonomia em face da administração direta e investida de competência para a regulação setorial. Fato é que as agências reguladoras não possuem um instrumental apto para a defesa da concorrência e dos demais valores previstos na Lei 12.529 de 2011, cuja atribuição foi conferida com exclusividade ao CAD. Nas leis específicas das agências reguladoras, existem preceitos que estabelecem preocupações concorrenciais. Entretanto, tal fato não pode implicar imunidade dos respectivos agentes regulados aos comandos da LPOED, Lei 12.529 de 2011, Lei do CAD ou Lei da Concorrência ou Lei da Proteção da Ordem Econômica, e ao exame de práticas, análise de condutas e de estruturas. Pelo CAD, e mesmo por qualquer integrante da SBDC, sob pena de subversão da proteção à ordem econômica, mesmo porque os setores regulados, via de regra, compõem os setores mais relevantes de uma economia. Portanto, a relação entre o CAD e as agências reguladoras é de complementariedade. O órgão regulador examina espaços técnicos do ato de concentração e o CAD examina aspectos concorrenciais. Não há sobreposição e sim competências concorrentes. Se a agência reguladora não aprovar o ato de concentração, melhor será que o CAD nem se manifeste, pois a concentração estará vedada. Nada se trata de situação de superioridade ou inferioridade.
é apenas uma questão de lógica. Além disso, o exercício das competências do CAD em setores regulados não implica interferência indevida das atribuições feitas às agências. O CAD não estabelece a priori condições de concorrência em mercados regulados ou não. As agências reguladoras, na sua atividade setorial, podem sim ter preocupações e diligências para que a concorrência se estabeleça na sua área de atuação. Com a nova lei do artigo 88, parágrafo 2º, entretanto, como os atos de concentração econômica devem ter prévia aprovação pelo CAD, a autorização da agência reguladora não supre a prévia manifestação da autarquia. Somente após a aprovação pelo CAD poderá se realizar o ato de concentração. Próximo item. Poder público econômico e infração à ordem econômica. Poder público econômico e infração à ordem econômica. Como prescreve o artigo 31 da lei, mesmo o poder público poderá incorrer em atitude ofensiva aos valores protegidos pela Lei nº 12.529/2011. A lei é clara quanto à sua aplicação às manifestações do poder econômico público, quando o Estado atua diretamente na ordem econômica, através de empresas públicas e sociedades de economia mista. Eventual infração praticada pelo agente econômico é mais facilmente detectável quando ele atua indiretamente, via de regra via legislação. Pode-se imaginar não se estar diretamente de um caso de ilicitude, porque haveria, por hipótese, a identificação de outros valores tidos como justificadores para a normatividade estabelecida. Mas poderá haver infração, hipótese de benefícios e incentivos fiscais que suprimem o ambiente concorrencial pela grande vantagem competitiva estabelecida para os destinatários destas políticas. Normatividade atinge atributos estaduais e mesmo municipais que dão vazão à chamada guerra fiscal. Podem subverter o ambiente concorrencial e não podem ser toleradas, ou seja, tirante hipótese de tratamento favorecido a micros e EPPs, Constituição Federal, artigo 170, inciso 9 e 179. De modo em geral, deve-se adotar, no âmbito da legislação, uma prudente neutralidade do poder público em relação à concorrência. Normas podem ter efeito de incentivar ou inibir certa atividade econômica. Não podem, contudo, estabelecer discriminações de alguns agentes em relação a outros. A súmula 646 do STF é nesse sentido. Não se está aqui a advogar a ausência do Estado no ambiente econômico, apenas que, ao atuar indiretamente, deverá fazê-lo com preservação dos valores protegidos pela LPOE, que é a Lei de Proteção à Ordem Econômica, em especial o ambiente concorrencial. Próximo item vai entrar aqui, Lei Antitrust. Vamos finalizar esse